Legal, gente. Agora sim, gravação de mais uma live interativa, sexta-feira, né? 8 horas da manhã. Aqui no canal do YouTube, toda segunda, quarta e sexta a gente faz lives às 8 horas da manhã e normalmente a sexta-feira a gente tem feito interativa. Então a gente faz na sala fechada e depois sobe aqui no canal, tá bom? E a live de hoje a gente vai falar sobre uma emoção que parece ser positiva, mas é extremamente negativa e causa cegueira emocional, cegueira mental, falta de clareza para saber os próximos passos que a gente vai dar. Todas as vezes que acontece alguma coisa muito positiva, e a gente está desequilibrado emocionalmente, essa emoção surge, uma emoção secundária, que é a euforia. Euforia. Aquela... Não é alegria, não. É realmente um desequilíbrio emocional em relação a alguma coisa muito positiva que aconteceu. Então a gente perde o nosso ponto de equilíbrio e vai para uma vibração, né? Uma comemoração exagerada, e aí a gente começa a perder a noção da realidade, ou seja, dos próximos passos que a gente tem que dar. Sempre que acontece alguma coisa positiva, foi um fruto de, né, uma consequência de ações que a gente mesmo fez, né? Então a gente está colhendo o que a gente plantou, e esse fruto, como todo fruto normalmente, né, tem uma semente que a gente precisa replantar para continuar esse ciclo virtuoso, correto? Então, quando a gente perde essa clareza, quando a gente tem essa perda de equilíbrio emocional por alguma coisa positiva, né, a gente acaba negligenciando a semente que tem nesse fruto que a gente acabou de colher, tá? Então, se a gente fosse usar uma metáfora, a gente usaria dessa forma, tá bom? Então, olha só que legal. Teve uma vez que uma mulher, ela passou alguns anos almejando uma promoção, né, de gerente. Trabalhava no escritório de uma empresa muito renomada, e aí ela queria muito essa promoção, passou alguns anos, indo para o quinto ano, almejando essa promoção, e no segundo ano que ela estava querendo, um, um rapaz conseguiu no lugar dela essa promoção. E aí, indo para o quinto ano, esse rapaz precisou ser transferido para uma outra filial, e ela, assim, tinha agora a oportunidade de ser, né, essa gerente, de ter essa promoção. E, de fato, ocorreu. Ela conseguiu. Depois de 4 anos e meio, quase 5 anos, ela conseguiu. Só que ela teve esse sequestro emocional. Ela teve essa emoção abalada por causa da euforia. Ficou tão feliz, e nos primeiros dias ela já começou a negligenciar coisas que ela fazia muito bem. E ali, com contato com outras pessoas, levou pessoas da equipe dela, né? Mas contato com novas pessoas, negligenciou também essas novas pessoas que ela tinha que conhecer muito bem, conhecer cada ponto de cada equipe, e ela ficou assim durante algumas semanas com essa euforia, esse desequilíbrio emocional, sentindo tudo isso na corrente sanguínea. Como consequência disso, ela teve um feedback no primeiro mês já, e ela perdeu a promoção. Ela perdeu a promoção. De tanto que foi negativo essa experiência que ela teve, ela perdeu a promoção. Voltou para um posto, é claro, né? O diretor em questão, ele explicou tudo para ela, que depois ela ia ter uma oportunidade, mas que nesse primeiro momento não foi legal, e ela perdeu a promoção. E no que perdeu a promoção, veio aquele outro sentimento, né? Que é o da culpa, de que não fiz nada direito, e ela também não conseguiu nem voltar para a performance que ela estava tendo todos esses anos de trabalho. Como consequência disso, acabou sendo demitida dentro de um espaço aí de mais ou menos 6 meses, tá?
E eu quis trazer essa história para vocês, porque a gente passa por isso, eu passei por isso. Quantas vezes na minha vida eu tive momentos que eu queria tanto, né? Entrar, por exemplo, quando eu estava lá no grupo da igreja, eu queria entrar pro grupo de louvor, né? De um grupo de música. E eu consegui. Só que no que eu consegui entrar, fiquei um pouco tomado por essa euforia. E aí eu não consegui estudar direito o instrumento que era a bateria. Eu tive que, não sabia na época, né? Mas eu tive que fazer ali uma meditação. Eu fazia a minha oração para poder equilibrar a minha emoção, para eu conseguir dar conta, para eu conseguir dar conta de aprender o instrumento, a bateria. E para que essa euforia não me roubasse essa oportunidade. E graças a Deus eu consegui. Outros momentos não foram tão positivos assim, né? Outros momentos que passaram assim na minha vida, eu acabei perdendo a oportunidade. Na mesma época, eu ganhei uma bolsa, né, de estudo da língua inglesa. E eu podia fazer esse curso, né, ir até o final, e tudo de graça, tudo realmente ganhado, sabe? Uma bolsa 100%. Só que fui tomado pela euforia. Estava agora fazendo as aulas de bateria, né? Ia para outra cidade fazer as aulas de bateria, e essa euforia estava me tirando o foco de aprender uma outra coisa nova, que era uma outra língua, o inglês. E aí eu desvalorizei, estava levando, né, entendendo como fardo. E aí procrastinava, não fazia os exercícios, né? E aí foi o primeiro ano, eu tive um aproveitamento, mas não foi o ideal. E aí eu virei para minha mãe, que na época era a patroa dela, né, que tinha dado a bolsa, e falei para ela, ó, mãe, é melhor mesmo falar para ela não continuar com a bolsa, não é meu momento, depois eu vou fazer o inglês. E me arrependi muito. Hoje não tenho um nível avançado de inglês, não tenho um nível, né, fluente de inglês, mas sei me virar muito bem e estou estudando na medida passos lentos. Se eu tivesse aproveitado na época, tinha conseguido chegar a nível da fluência e teria essa faculdade, né, essa disciplina muito bem aprendida. Mas por causa da euforia, uma alegria excessiva, uma alegria que desequilibra a nossa emoção, eu estava tão alegre fazendo a aula de bateria que acabei perdendo essa oportunidade. E você? Quantas vezes você passou por isso? Perdeu oportunidades, perdeu um relacionamento, perdeu um emprego, um trabalho, perdeu clientes, porque estava tão eufórica, né? Estava tão feliz, alegre, que perdeu o equilíbrio e entrou na euforia. Tá fazendo sentido? Coloca aqui nos comentários se você já passou por isso. Lembra quando você passou por isso? Quais foram as oportunidades que você perdeu? O que poderia ser de diferente na sua vida se você não tivesse perdido essas oportunidades? Se você não tivesse, sabe, sido levada por essa emoção que é da euforia? Eu falo bastante nas aulas de mentoria, né? Dentro do curso da Mi, que quando você começa a plantar e começa a dar tudo certo, você tem que continuar com a inteligência emocional, justamente para não cair a euforia, porque as coisas começam a dar certo e começa a tudo engrenar, né? O emocional fica bem, o relacionamento dentro de casa fica bem, né? As finanças começam a acertar, novos clientes vão chegando, a sua saúde vai ficando bem. Só que se você perde essa noção, né? Essa inteligência emocional, muito provavelmente você cai na euforia.
uma alegria excessiva e perde a clareza dos próximos passos. Vamos dar exemplo prático? Se você começa a melhorar tanto o financeiro, né, novos clientes entrando, fazendo a precificação do teu trabalho, do teu serviço direitinho, e aí o negócio começa a decolar. O negócio começa a decolar e se você entrar na euforia, você perde a noção daquilo que você tem que fazer dentro do negócio. O que você tem que investir? Qual é o próximo passo? Dando um exemplo aqui dentro da confeitaria, né? Às vezes, se você perde o equilíbrio, você já quer investir em coisas que você pode deixar para depois. Por exemplo, muitos moldes, muitas formas, né? Decoração para o ateliê, para a confeitaria, gastar muito com decoração, gastar muito com coisas que não vão ajudar positivamente nesse momento do teu negócio. Isso é só um exemplo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio sempre, esse alinhamento da nossa energia sempre, tá? Para a gente não ter esse desequilíbrio na hora que coisas positivas acontecem. A gente tem falado bastante aqui sobre momentos negativos, né? Coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, as mudanças que a gente tem que fazer em nós, as mudanças que a gente tem que fazer na nossa mente em relação aos contatos que a gente tem com outras pessoas, né? Dentro da nossa casa, com os familiares, com os amigos, no trabalho. Pessoas que estão por um momento muito negativo e acaba nos influenciando de forma negativa. E a gente tem que saber como lidar com isso. E só que nesses momentos positivos também a gente precisa se equilibrar. Precisa ter esse ponto de equilíbrio muito bem definido para não perder oportunidades, tá bom? Sil, acho que eu vivo em uma euforia ou ansiedade, porque sinto que perco muitas oportunidades boas em todos os sentidos. A Maria Girlene, hoje entendo o que aconteceu comigo na confeitaria, olha só. Gente. Então, o tema de hoje foi bem certeiro, né? Pedir para Deus orientação, sempre peço, né? Para que Deus me leve, né? No assunto certo, porque eu nunca sei quem está aqui presente, nunca sei quem está vendo, nunca sei quem está vendo o replay, mas Deus sabe. Então, graças a Deus que encaminhou para esse assunto certeiro. Olha só, Maria, hoje entendo o que aconteceu comigo na confeitaria, que mexeu com tudo na minha vida. Faz tempo que não faço nada para encomenda e me recuperando ainda até financeiramente. Sil, como saber quando é euforia ou ansiedade? Sil, vamos lá. Né? Oi? Ou animação. Ou animação. Essa animação excessiva é euforia, tá? Eufórico. A ansiedade ela já é uma preocupação. A ansiedade já é uma preocupação. As duas podem estar correlacionadas. Às vezes você fica numa expectativa de algo que já deu certo, tipo uma viagem que você ganhou, ou né, um prêmio que você ganhou, um carro que você já comprou, já está tudo certo e você vai retirar. Então você fica com aquela euforia por causa do carro, que faz você perder o aqui e agora, né? Se comunicar com os filhos, com o esposo, com a esposa, se atrapalhar com as encomendas, com o trabalho, tá? Mas a ansiedade já é esse pensamento excessivo lá no futuro. Entende? Às vezes pode estar correlacionado, mas às vezes não. Tá bom, Sil? Essa é a diferença. A ansiedade sempre vai ser por alguma coisa que ainda vai acontecer. A euforia é algo positivo que aconteceu, tá? Você está vivendo, e você perde o equilíbrio com a alegria exagerada. Você fica tão alegre, que se embriaga com esse sentimento e aí sai do aqui e agora. Não para o futuro, mas só entorpecido com essa alegria excessiva, com essa euforia. Tá bom? Fez sentido? Ficou claro?
Legal, Sil. Bacana. Maria Gerlene, me organizando para recomeçar, mas consciente que tenho que fazer tudo diferente. Ah, Maria, esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo aqui das lives. Despertar essa percepção da consciência, tá? Despertar essa percepção da consciência. Então, um livro que eu gosto muito, uso, né, bastante, um dos livros que eu tenho de cabeceira, vira e mexe, estou estudando, já indiquei ele aqui para vocês, que é O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Ele era um metafísico espiritualista com muito resultado. Ele realmente chegou a entendimento de como criar a realidade, sabe? Esse jogo mental que a gente tem e como a gente direcionar a nossa energia conscientemente para produzir aquilo que a gente quer. E o fato é que a gente sempre produz o que a gente quer. Só que o nosso querer não está dominado. Quando a gente não produz 24 horas por dia experiências agradáveis, significa que o nosso querer, o nosso foco não está dominado, não está disciplinado. E, como tudo na vida, a gente não nasceu sabendo. E como tudo na vida que a gente começa a fazer, começa a aprender, é difícil. Eu falei isso para minha filha essa semana. Ela está nessa idade, né, de lidar com essas emoções, com as emoções positivas, negativas, ansiedade, porque está na fase dos 14 anos, na pré-adolescência, né, entrando na adolescência. E aí saiu da energia da mãe, saiu da energia do pai, está no setênio dos 14 anos, que é para conhecer essas emoções. E é aí que a gente tem que aprender inteligência emocional. É justamente nessa fase. E vocês, até por tudo que vocês colocaram, né? Eu conheço algumas de vocês, acho que todas. E vocês sabem, a gente fala sobre isso na mentoria, e como a maioria, a grande maioria das pessoas não aprenderam isso. Nem na adolescência, nem depois de grande, nem depois de casado. E até hoje sofre com as emoções. Não é para ser assim. É para a gente aprender lidar com as emoções, assim como a gente aprendeu a falar. É para a gente aprender com como respirar direito, assim como a gente aprendeu a falar. Como silenciar a mente para ter esse estado contemplativo da fonte criadora dentro de nós, observar a natureza, né? Mas de dentro para fora, era para a gente aprender assim como a gente aprendeu a falar. Então hoje, igual a Maria Gelene falou, né, que está ficando mais consciente. Foi você, né? Teve mais comentários. A gente está ficando mais consciente disso. E esse é o objetivo dessas lives. Ficar mais consciente da nossa realidade e parar de sofrer. Porque todo sofrimento que a gente passou, que a gente viveu, foi a gente mesmo que causou. E por mais que nós tivermos motivos externos, em várias ocasiões, ainda assim, o que aconteceu só estava acontecendo. Foi porque a gente abraçou emocionalmente esses eventos negativos que a gente criou para nós, o sofrimento. É isso que precisa ficar claro. Tá claro, gente, isso? Tá bem claro isso? O que, por exemplo, a traição do outro foi uma escolha do outro, mas foi porque eu abracei, foi porque eu escolhi o sentimento negativo, é que isso me feriu. Quando eu perdi aquela pessoa, né, aquela pessoa morreu, faleceu, só aconteceu, e é uma certeza que todo mundo tem. Mas foi porque eu abracei isso muito, muito forte emocionalmente e negativamente, que isso me feriu e me fere até hoje, ter perdido aquela pessoa. Tá? Legal, sim, bacana. Então é isso. Então a gente tem essa clareza. Legal? Beleza. Só que o ponto é, a gente vai sair daqui da live e vai para o nosso dia a dia. A gente tem que lembrar dessa clareza no nosso dia a dia.
porque senão a gente aperta o botão do automático. E se você apertar o botão do automático com essa programação negativa ainda na mente, vai repetir toda essa negatividade e todo esse sofrimento. Tá bom? Isso também precisa ficar claro. Então é um exercício, e quanto mais a gente fica aqui juntos, quanto mais você se coloca em momentos assim, momentos de reflexão, momentos que faz você se aprofundar no seu autoconhecimento, para você se conhecer a sua história e ter essa clareza. Quanto mais você faz isso, mais habilidoso você vai ficando em continuar nesse estado meditativo, de contemplação, de colocando foco na realidade, na criação da nossa realidade. E curtindo os momentos legais, alegres. Você não deixa de curtir, você continua alegre, mas não mais eufórico. Ainda consciente daquilo, de tudo que está acontecendo e dos próximos passos que você tem que dar. Tá bom? E para isso, deixa eu ver aqui. Você consegue permitir aí, Mar? Aqui, permitir, pronto. Para isso, o que a gente faz? A gente precisa equilibrar os nossos centros de energia. Eu falei aqui, não sei se todo mundo ouviu sobre isso, tá? Mas é uma das ferramentas de autoconhecimento, tá? Entender isso daqui, ó, essa dinâmica aqui. A gente tem no nosso corpo vários pontos de terminais de energia, chamado de chakras. É como se fosse um círculo, mas ele é triangular, tá bom? E todos esses chakras espalhados no corpo inteiro, mais de 140, esses 7 são os principais. E hoje, o que a gente está falando aqui, usando bastante, é o equilíbrio desse terceiro chakra aqui, ó, do plexo solar, que é a energia, que é o chakra responsável, né, pelo eu faço, a nossa capacidade de agir. Então, se a gente fica embriagado pela euforia, se a gente fica tomado por esse sentimento que parece ser positivo, mas é extremamente negativo, o nosso eu faço fica desequilibrado. Como eu falei para vocês, a gente perde a noção dos próximos passos, do que a gente tem que fazer. A gente acabou de colher um fruto muito delicioso, muito feliz, a gente está muito alegre, e se a gente se perde na euforia, a gente perde a noção da semente. De pegar a semente que está nesse fruto que a gente acabou de comer, está comendo, e plantar numa terra, né, num terreno frutífero. Tá fazendo sentido? Então, assim, para quem não ouviu, a gente tem esses 7 chakras principais. Esse é o básico, é o eu sou. O segundo é o eu sinto. O terceiro é o eu faço, que a gente está falando hoje. O quarto, o central desses 7, é o cardíaco, que é o eu amo. O quinto é o eu falo, tá? Nossa capacidade de se comunicar. O sexto é o eu vejo, que é o chamado terceiro olho, não a visão física, né, mas a clareza de tudo. Eu vejo tudo como realmente é. Eu vejo a vida como ela realmente é. E o sétimo, que é o eu entendo. Eu entendo tudo. Esse ponto de entendimento, que é a sabedoria, né, a sabedoria espiritual, a gente entende tudo o que está acontecendo, tá? Então hoje a gente está falando desse terceiro plexo aqui, ó, desse terceiro chakra, que é o plexo solar, a capacidade do eu faço. O equilíbrio para realmente fazer, para realmente agir. Deixa eu aprovar aqui. Prontinho. Voltei aqui para vocês. Então, gente, a clareza, ter essa clareza, né? Que eu não posso ser dominado pela euforia, faz com que a gente tenha essa clareza de qual o próximo passo que eu tenho que dar.
Qual o próximo passo que você tem que dar no seu negócio? Você tem essa clareza? Você consegue entender claramente qual é o próximo passo que você tem que dar? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Se você sabe qual é o próximo passo que você tem que dar, e já tem um tempo que você sabe disso e está procrastinando, por que você está procrastinando? Por que está deixando para depois? Coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aqui nos comentários. Por que você está deixando para depois? Se você tem essa clareza. A Luciana Faria falou assim, não mesmo, não tá com a clareza, Lu, de qual o próximo passo? Às vezes pode não ser euforia, né? Às vezes pode ser outro sentimento. Mas o princípio é o mesmo, equilíbrio dos sentimentos para a gente ter essa clareza. A Sil falou, medo talvez, de não dar certo. Isso é uma coisa que atrapalha bastante gente. Isso é uma coisa que atrapalha bastante gente. Não fazer, por medo de não dar certo, tá? Uma necessidade de aprovação, uma ansiedade, né? Não ter tido isso na infância. São vários fatores que podem estar acontecendo. Eu compartilhei aqui com vocês que a gente fez já, né, algumas lives falando sobre espiritualidade, falando sobre a nossa formação como terapeutas, né? A gente fez uma primeira turma do Sintonia que foi muito legal, foi muito bacana. Teve ponto assim de clareza daquilo que precisava melhorar, que precisa melhorar. Mas e para voltar aqui para as lives, eu tive esse medo, tá, Sil? Esse medo de e se não der certo? Mas como que a gente abandona esse medo? Como é que a gente se liberta desse medo para a gente realmente fazer aquilo que a gente quer fazer? Aquilo que a gente já entendeu que tem que fazer. Se você não entender isso, você não mergulhar no estado meditativo, que é amar você mesmo, você vai continuar ainda precisando da aprovação dos outros. Então, olha só, agora aqui a gente está com 9 pessoas, 8 pessoas aqui, né? Olha que legal, muito bacana. Cada uma de vocês absorvendo esse conhecimento. A gente vai subir depois esse conteúdo para o YouTube, para que as pessoas possam ver o replay, né? E olha só que bacana, mas e se não tivesse ninguém aqui? Seria motivo para eu não falar? Seria motivo para eu não produzir esse conteúdo falando desse assunto que atrapalha muita gente, que é a euforia? Quando as coisas dão certo, a gente se embriaga, né, naquela alegria excessiva e perde a noção do que a gente tem que fazer, os próximos passos. Um assunto muito importante, né? Mas se não tivesse todos vocês aqui, se tivesse só eu e a Mi, por que não fazer esse conteúdo? Se eu tenho a clareza, se eu mergulho dentro de mim e fico nesse estado meditativo, e minha expectativa está somente em mim descobrir e fazer o que eu nasci para fazer, então eu já tenho a única aprovação que realmente eu preciso, que é a minha mesmo. Então, tudo que eu vou fazer para externo é só compartilhar. E isso é o real estado de liberdade. Tá bom, gente? Estar aqui com vocês é lindo e maravilhoso. Mas se a minha dependência é que vocês gostem do conteúdo, que vocês estejam aqui e queiram estar na próxima vez, queiram estar no domingo, 8 horas da noite, que a gente vai fazer a vivência, né? Se eu precisar dessa aprovação, eu fico refém. E na realidade, a aprovação que eu realmente preciso, que é a minha, eu não estou me dando. Eu estou colocando essa aprovação minha
a mim mesmo como dependência da aprovação de vocês. Isso é prisão. Isso é fugir da realidade. Isso é fugir do amor. Né? Da autoestima, que é o amor próprio, o cuidado próprio. Então, como é que a gente vence esse medo de não dar certo, Sil? Como é que a gente vence? Mergulhando em si mesmo. Para vencer, né? Todas as vezes que a gente tiver medo e todas as vezes que a gente quiser vencer o medo de não dar certo, que faz a gente procrastinar algo que a gente quer fazer muito, que a gente nasceu para fazer, que a gente já identificou há muitos anos que a gente quer fazer, mas não faz por medo de não dar certo, esse medo de não dar certo significa que a gente está dependendo de uma aprovação externa. E a única aprovação que a gente precisa é a nossa mesmo. Certo, talvez você tenha que fazer, se há um trabalho, né, tenha que fazer em paralelo, porque na realidade você precisa trabalhar no trabalho que você está, então você tem que separar um momento do dia, talvez alguns minutos, algumas horas, não dá para ser em tempo integral. Mas se você não começar, nunca vai chegar o momento de ser em tempo integral. Tem que fazer, e fazer com alegria. Fazer com a sua autoaprovação. Porque as pessoas só veem o que a gente dá para a gente mesmo. Fez sentido agora, Sil? Então é isso que a gente precisa fazer. Para vencer o medo de não dar certo, a gente precisa se aprovar de verdade. Legal, né? Bacana? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Ah, eu vivo essas duas situações, a Adri falou. É, Adri. Deixa eu ver, voltar aqui. Ah, Maria Gelene. E agora? E agora, mais essa emoção para controlar. Já tinha ouvido falar nesse equilíbrio, mas nunca pensei nesse lado. Maria Gelene, é isso mesmo, tá? Faz parte. Mas tudo isso, deixa eu falar para vocês, tudo isso parece que são muitos assuntos diferentes, tá? Mas na realidade não é. Só parece que são muitos assuntos diferentes. Mas a gente tem esses muitos assuntos para a gente conseguir explicar, para a gente conseguir dar uma aula, para a gente conseguir entender, né? E colocar em prática. Só que, para fazer a prática, a gente tem que simplificar. Por isso que a gente usa bastante essa ferramenta de autoconhecimento, que são os chakras. Eles fazem a gente entender que é mais simples do que parece. É mais simples do que a gente possa imaginar. Porque só tem esse monte de nome, um monte de emoção diferente, tudo assim, porque a gente separa para a gente poder explicar. Só que na realidade, igual a euforia, ela é uma emoção secundária. Ela é uma emoção secundária. Ela é uma emoção que deriva da alegria que é exagerada, da comemoração que você perde a noção. Até que ponto comemorar? E teve uma vez que eu falei sobre isso na live, aqui, que tem dois, tudo é binário, né? Tudo é dual. Então tem duas coisas que acontecem na nossa vida. Momentos alegres, que a gente comemora, e momentos tristes, que a gente aprende. Então todos os momentos tristes são aprendizados para a gente melhorar a nossa própria existência, nossa própria qualidade de vida. E nos momentos alegres, a gente comemora. Só que na comemoração, não tem aprendizado. O aprendizado é somente nos momentos de subida, nos momentos tristes que a gente aprende a como não fazer. E à medida que a gente vai aprendendo como não fazer, a gente vai acertando como fazer. E quando a gente acerta, já aprendeu. Ficou claro, gente, isso? O momento de comemoração, você não está aprendendo nada.
Porque você fez o correto. Você fez o certo. Você já aprendeu. Você só está comemorando. Por exemplo, aprendi a vender, aprendi a passar um orçamento, aprendi a atender direito o cliente. Fiz a primeira vez que deu certo, vendi a primeira vez. Legal, comemorei. Você vai vender muitas outras vezes. Mas você vai aprender novamente a vender? Não, você já sabe. Você já sabe que tem que se comunicar, você já sabe que tem que postar, você já sabe que tem que passar o orçamento, o que, que tem que ter na mensagem do orçamento, você já aprendeu toda essa dinâmica. Agora é repetir. Então, quando a gente repete e faz de novo, a gente comemora de novo. Mas a gente não aprendeu nada novo. A gente está repetindo o mesmo evento que dá aquele resultado positivo. E é quando a gente está aprendendo algo novo que a gente erra. Por isso que a gente tem que ter essa clareza, né? De que o erro faz parte do aprendizado. É o erro que leva ao aprendizado. E quando a gente erra, que a gente fica triste, a gente tem a possibilidade de aprender. Se vai aprender ou não, depende desse equilíbrio emocional. Legal? Mas tudo isso é simples. Tudo isso é muito simples. Sempre é em relação ao equilíbrio que a gente precisa ter para ter a clareza do que precisa ser feito. E por isso que a gente falou hoje, né? Por isso que a gente falou hoje desse terceiro chakra. Usando aqui essa metodologia, né? Dos chakras, dos centros de energia do nosso corpo e esses 7 principais. A gente falando hoje desse terceiro chakra aqui, ó, que é o chakra do eu faço, a capacidade de agir. E olha só, gente, ele tá pertinho aqui, relacionado, diretamente relacionado com o segundo, que é o eu sinto, a capacidade de sentir. E o que a gente está falando hoje? Sentir alegria exagerada leva à euforia. E tudo isso são sentimentos. Quando a gente desequilibra o eu sinto, a gente desequilibra o eu faço. Fez sentido? Diretamente relacionado, né? Diretamente relacionado. Por isso que teve e tem, acho que vocês todas já ouviram falar, né? Olha, cuidado, quando as coisas começam a dar certo, comemore, mas não perca o ponto de equilíbrio, para você ter a clareza dos próximos passos que você vai ter que dar, tá? Quem chegou aqui depois veja um replay, né, da aula, eu vou subir no YouTube e depois vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vê o replay da aula. Eu contei uma história aqui de uma de uma mulher que ela trabalha no... Nossa, fugiu o termo agora. No mundo corporativo, tá? E ela perdeu uma oportunidade muito boa na carreira dela por causa de euforia, tá? E aí eu contei minha também. E é bom para que você veja, para você entender todos os momentos da sua vida que você perdeu essa oportunidade. Oportunidades positivas, para que você não perca mais. Hoje a gente está falando exclusivamente da euforia, tá? Mas todos os outros sentimentos, positivos e negativos, quando pendem para o desequilíbrio, faz a gente perder essa noção. Faz a gente desalinhar o chakra do plexo solar para saber o que eu tenho que fazer agora. Então, falando hoje de euforia, eliminando totalmente esse sentimento de euforia e ficando só com a alegria equilibrada, comemoro as coisas que estão dando certo, mas estou totalmente consciente, com o plexo solar aqui, ó, do próximo passo que eu tenho que dar. Legal? Bacana? Deixa eu ver aqui o comentário com vocês.
A Adriana Dias, eu passei por isso enquanto estava com uma parceria que me trazia 4 a 5 festas por semana. Penso que não euforia, eu acho. Aquela situação seria para sempre. E não me dediquei a buscar novos clientes. Ah, sim. Sim, sim, Andrei. Realmente. Você, com certeza. Lembrando agora, a gente que acompanhou um pouquinho a sua história, né? Lembrando agora de como você falava e como você ficava feliz. É certo que você tinha essa desculpa meio que válida, né? Que de preencher todo o teu, o teu tempo, né? A tua, nossa, fugiu de novo. A tua agenda. Preenchia toda a tua agenda, eu lembro disso, né? Mas realmente você com certeza passou por vários momentos de euforia, de estar feliz, né? De mais uma festa, de mais uma festa, de mais um, né, orçamento que foi aprovado e não se atentou a essa realidade, que era uma parceria e que podia acabar, como acabou, né? E que na realidade todos nós precisamos andar com as nossas pernas, certo? O que é bom disso tudo, Dri? E a gente tem que puxar isso, tá? Para a nossa realidade hoje. O que eu aprendo com isso? Aprendo que posso fazer outras parcerias, mas não posso depender delas. Aprendo que o cliente que eu fecho hoje e fiz muito bem o meu trabalho, amanhã tenho que fazer novamente muito bem, se eu quiser fechar. Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Todos os momentos negativos, tristes, é aprendizado pra gente. E a gente só consegue aprender, a gente só consegue absorver, né, e pegar esse talento pra gente se a gente tiver equilibrado, tá bom? E é por isso que a gente está fazendo isso. É por isso que a gente está fazendo as lives. Olha que legal, depoimento. Ah, Silmara, eu mandei o valor dos doces modelados com medo da cliente falar que estava caro, mas ela fechou e não questionou nada. Inclusive, até pagou tudo já. E vou entregar hoje à tarde. Olha, ela pagou o valor total, 100%, perfeito. Não foi nem 50%, perfeito. É isso. É sobre isso, gente. E quanto mais equilíbrio a gente tem, mais clareza a gente tem. Eu falo bastante com a Mi, né? É, sobre essa questão da ansiedade, né? Ansiedade não, sobre a questão da preocupação. Talvez você sofra com isso. Às vezes a gente não tem tanta coisa para fazer no dia, mas a gente fica tão cansado. Por quê? Porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo pensando em outras coisas que a gente tem que fazer. E a gente sabe que cansa mais o cansaço mental do que o físico, né? A gente já viveu isso na prática. Nesses anos que a gente tem de idade, a gente já entendeu isso. Que a gente cansa mais mentalmente do que fisicamente. E quantos os dias que a gente tem, né, vai dormir com aquela sensação de que fez tão pouco, mas está tão cansado por causa da preocupação. Por causa desse foco, né, naquilo que tem que fazer amanhã, depois da manhã. E, e é por isso que a gente fala, né, conversa, que ela se identifica tanto em fazer modelagem. E todas as coisas que a gente tem que fazer, que é físico, que a gente fica intertido ali, a gente tem uma ajuda externa para não ficar pensando muito em outras coisas. É por isso que a gente gosta tanto de entretenimento. É por isso que a gente até vicia em entretenimento. Por quê? Faz com que a nossa mente pare, ou faz com que a gente tire o foco dos pensamentos. Eles estão lá, mas a gente tira o foco dos pensamentos para colocar em uma outra coisa.
Então, o objetivo é que a gente tire realmente o foco dos pensamentos excessivos, para que eles fiquem no devido lugar deles e a gente use eles inteligentemente, sabiamente. Só que esse foco, eu convido você a não colocar em uma outra coisa externa, mas na coisa que realmente tem importância, que é a fonte criadora dentro de você. É uma habilidade, tá, gente? É uma habilidade. Mas como tudo na vida, falei no comecinho da aula, como tudo na vida, a gente não nasceu sabendo. Então a gente tem que começar a praticar, e quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ficando melhor nessa habilidade. Mais a gente vai ficando expert nessa habilidade de estar no estado meditativo, no aqui e agora, conscientemente, para que a gente possa perceber toda essa espiritualidade ao nosso redor, para que a gente possa se conectar positivamente com todas as pessoas ao nosso redor, com o marido, com a família, com os amigos, com os clientes, e aí ter melhores resultados em todas as áreas, tá bom? Então, é isso. Hoje a gente falou bastante sobre essa emoção da euforia, falou mais uma vez como é importante a gente se equilibrar e domingo a gente vai fazer essa primeira vivência, né? Essa primeira meditação guiada que a gente colocou na enquete lá no grupo e vocês votaram para que realmente a gente pudesse ter e a gente vai fazer, tá bom? Então domingo, 8 horas da noite, a gente está juntinho para fazer essa vivência. Vou interromper agora a gravação para subir no canal. Se inscreve no canal, você que é novo aqui, tá? Se inscreve e entra no link aqui da comunidade para não perder nenhum link, nenhuma vivência que a gente vai fazer, tá bom? Até o próximo vídeo.